E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Douglas, professor de Biologia do cursinho Enfio, e nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo das células. Em especial, a gente vai falar da organização do citoplasma, tudo bem? Então nessa aula a gente vai passar por alguns modelos de célula. Então em um primeiro momento, um modelo bem geral para a gente falar dos principais componentes básicos, falar o que tem nesse citoplasma. Depois a gente vai estudar a fundo uma célula animal. Quais são as organelas que a gente encontra em uma célula animal, em uma célula eucarionte? Depois a gente vai comparar esta célula animal com uma célula vegetal, para falar o que tem uma, o que tem na outra, que eles gostam de perguntar isso nas provas. Comparar também com uma célula bacteriana, que é uma célula extremamente simples. E essa célula bacteriana é uma célula procarionte. A gente vai comparar uma procarionte com as duas eucariontes. E para finalizar, a gente vai falar de citoesqueleto, flagelo e cílios. Beleza? Então, voltando lá para o nosso início. Quando a gente vai falar de célula, esta célula tem alguns componentes básicos. Nós já comentamos quais são os 4 componentes básicos de uma célula: membrana plasmática, citoplasma. Neste citoplasma eu tenho uma organela que ocorre em todos os tipos celulares, que é o ribossomo, que a gente vai falar dele hoje, e o material genético. Nesta célula que eu desenhei aqui no início para vocês, eu coloquei o material genético dentro de um núcleo. O núcleo não é obrigatório de existir em todas as células. O material genético sim, mas quando eu coloco um núcleo, quer dizer que essa célula ela é eucarionte, possui o núcleo organizado e possui uma série de organelas que são chamadas de organelas membranosas. A organela é uma estrutura subcelular que tem uma função específica dentro da célula. Eu tenho organelas que são responsáveis por sintetizar moléculas que carregam energia. Eu tenho organelas responsáveis por realizar digestão intracelular. Eu tenho organelas responsáveis por sintetizar proteína, sintetizar lipídio, transportar, modificar essas proteínas. Agora, aonde que essas organelas ficam? Elas ficam nesta região aqui em verde, que é chamada de citoplasma. E aí vamos diferenciar 2 conceitinhos: citoplasma de citossol. O que é o citossol? O citossol é o líquido, é a água. Esta água ela é cheia de proteínas, cheia de sais minerais, mas é a parte líquida. É como se você imaginasse um gelzinho. Nesta parte líquida, eu tenho boiando, na verdade não é bem boiando, mas imagina que está boiando as organelas. Então, a mitocôndria, o retículo, o complexo de Golgi, o lisossomo, eles ficam boiando nesta parte verde aqui, beleza? Então a gente entende bem qual que é a diferença entre citoplasma e citossol. Citoplasma é a junção da parte líquida, que é o citossol, com as organelas. Fechou? Então agora a gente sai desta célula que ela é mais simples e agora eu vou olhar com detalhes o que eu tenho no citoplasma, que organelas que eu consigo encontrar. Esta célula grandona aqui é uma célula animal, a sua célula, certo? Que é uma célula eucarionte. Por ser uma célula eucarionte, ela tem núcleo. Dentro do núcleo eu tenho material genético, que a gente vai estudar na próxima apostila, tudo bem? E aqui eu tenho as minhas organelas solubilizadas, fechou? Quais organelas eu vou encontrar no meu citoplasma? Então vamos começar com as organelas próximas do núcleo. Perto do núcleo, eu tenho 2 macarrõezinhos aqui. Um macarrão tem almôndega, o outro não. Fechou? Cada um desses caras aqui são organelas chamadas de retículo endoplasmático. Então, tanto esta quanto esta daqui são retículos endoplasmáticos. Só que o que é esta almôndega verde que está aqui? Essa almôndega verde é uma outra organela, que é chamada de ribossomo. Então, neste retículo endoplasmático, eu tenho ribossomos aderidos a ele, enquanto que no outro retículo endoplasmático não tenho ribossomo. Daí o nome. Este daqui eu chamo de retículo endoplasmático rugoso, por causa destes ribossomos aderidos. Enquanto que neste outro, como eu não tenho ribossomo, retículo endoplasmático
liso. Fechou? Qual que é a função de cada um deles? Porque quando você for cobrado no Enem, nos vestibulares, eles vão te perguntar: que organela é essa? E qual a função dessa organela, que é extremamente importante. O Enem cada vez mais gosta de pedir função de organela, tá? Então, essas duas organelas ficam próximas do núcleo. O núcleo a gente vai estudar depois, mas é ele que regula, que coordena toda a atividade celular. Daqui de dentro eu tenho RNAs que são produzidos a partir do DNA, e esses RNAs eles servem de molde para a produção de proteína. Quem que vai produzir proteína na sua célula? Os ribossomos que existem no retículo endoplasmático rugoso e os ribossomos que estão soltos no citoplasma. Tudo bem? Qual que é a diferença entre a produção de proteína do retículo endoplasmático rugoso e dos ribossomos que estão no citoplasma? O retículo endoplasmático rugoso ele produz proteína que vai ser secretada da célula. Tudo bem? Então, você quer produzir uma proteína que vai agir em outro lugar fora da célula? É no retículo endoplasmático rugoso que você vai produzir ela, certo? Ou ainda uma proteína que vai ser armazenada em uma vesícula, um vacúolo, uma bolsinha. Você também produz no retículo endoplasmático rugoso. Então, tudo bem? A gente vai ver um exemplo dela já já. Para que serve o ribossomo? O ribossomo, que são as bolinhas verdes, você vai produzir proteína para utilizar no citoplasma. Proteína para você utilizar dentro da célula, certo? Diretamente no citoplasma. E já caiu questão perguntando, se há uma proteína que vai sair da célula, qual que é a organela responsável? Cara, se vai sair da célula, é o rugoso. Não se preocupa com o ribossomo, tudo bem? Então a gente sabe a função do retículo rugoso e do ribossomo. E esse outro retículo aqui, que é o retículo liso? O retículo liso, ele também tem função de síntese, só que o liso sintetiza lipídio, ácidos graxos, tudo bem? Liso, lipídio, não dá para esquecer, fechou? Então eu vou sintetizar lipídio a partir do retículo liso. Só que tem um detalhe bem importantezinho. Esse retículo liso, dependendo da célula que ele está, por exemplo, na célula do fígado, esse retículo liso tem uma função de detoxificação. O que é detoxificação? É a função em que eu consigo inativar ou metabolizar uma substância tóxica. Então, se o indivíduo ele toma cerveja, toma vodka, ingere álcool, este álcool ele é tóxico para o organismo. Então, a gente tem que metabolizar esse álcool. Quem que metaboliza o álcool na sua célula? O retículo endoplasmático liso. Tudo bem? A gente vai ver lá, quando falar no final do espermatozoide, que o retículo liso ele também tem uma função importante. Ele produz o acrossomo. O acrossomo fica na cabecinha do espermatozoide e ele é responsável pela entrada do espermatozoide no óvulo. Depois a gente vai falar dele. Tudo bem? Agora, saindo dos retículos, eu vou vir para essa organela que está próxima do retículo rugoso. Se você prestar bem atenção, e essa organela nas imagens de livro, na internet, ela tem sempre esse desenhinho. Lembra um Wi-Fi. Quando você encontrar um Wi-Fi perto do retículo rugoso, desse macarrão com almôndegas, você está falando do complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, ou aparelho golgiense, ou complexo golgiense. É tudo a mesma coisa para o complexo de Golgi. O que o complexo de Golgi vai fazer? Ele vai receber esta proteína, certo? Que você acabou de sintetizar no retículo rugoso. Sintetizei e transportei ela para o complexo de Golgi. Ele recebe a proteína, modifica essa proteína, se precisar ser modificada, empacota essa proteína, endereça essa proteína, então ele vai falar, essa proteína vai para o lugar X, é ele que vai endereçar. Endereçou, ele envia essa proteína. Ele envia essa proteína em uma vesículazinha, que é uma espécie de bolsinha. Então, do complexo de Golgi saem vesículas que têm esta proteína dentro. Em outras palavras, qual que é a função do complexo de Golgi? Ele é um SEDEX, certo? Ele vai receber essa proteína, empacotou, endereçou e enviou. Tudo bem?
Fechou o complexo de Golgi? E aí aqui eu saliento uma proteína em específico. Se esse complexo de Golgi ele produz uma proteína que tem função digestiva, uma enzima digestiva, o complexo de Golgi ele vai produzir uma vesícula que se torna uma organela extremamente importante para a sua célula. Esta organela são esses pontinhos pretos maiores que eu desenhei para vocês. É o lisossomo. O lisossomo é a organela responsável pela digestão intracelular, certo? Quando eu estou falando de digestão intracelular, aí eu tenho que pensar que eu estou quebrando moléculas maiores e produzindo moléculas menores que eu consigo utilizar. Então, por exemplo, pensa que uma ameba, que vocês vão estudar depois, que é um organismo unicelular, ele vai se alimentar realizando um processo de fagocitose. Então, a ameba, ela, por exemplo, pode se alimentar de bactérias. Então, a fagocitose é o crescimento da membrana plasmática envolvendo esta bactéria aqui e trazendo essa bactéria para dentro da célula da ameba. Quando ela traz esta bactéria para dentro da célula da ameba, ela vai produzir um vacúolo, certo? Então a ameba está dentro desse vacúolo. Vem um lisossomo e se liga no vacúolo da ameba. Aí ele vai produzir um vacúolo com enzima digestiva aqui dentro e ele começa a digerir esta bactéria. Digeriu a bactéria, a ameba vai absorver os nutrientes. Esses nutrientes vão para o citossol. Ok? Então essa é uma das funções do lisossomo. Digestão intracelular, e essa célula consegue absorver os nutrientes desta digestão intracelular. Certo? Além disso, eu tenho uma outra função para o lisossomo que diz respeito à reciclagem de componentes celulares. Dependendo da célula, a célula precisa reciclar algumas organelas, algumas proteínas, alguns componentes celulares. Quem que faz essa reciclagem? O próprio lisossomo. Então esse lisossomo digere o componente celular, aí a célula reabsorve estes nutrientes que compunham este componente celular e produz um novo. Tudo bem? Também é função do lisossomo. Isso é chamado de autofagocitose, ok? Se por um acaso esse complexo de Golgi produz uma outra vesícula e dentro dessa vesícula eu tenho uma outra enzima, que aqui não vai ser uma enzima digestiva, mas vai ser uma enzima chamada de catalase. A catalase ela é uma enzima que acelera a decomposição de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Dentro da nossa célula, a gente produz água oxigenada. É um importante fator de oxidação, ajuda a matar micro-organismos que entram nesta célula. Ok? Esta organela que tem a enzima catalase dentro, ela é chamada de peroxissomo. Fechou? Ela vai agir semelhante ao lisossomo, mas ela vai acelerar a reação de quebra do peróxido de hidrogênio, de decomposição da água oxigenada, tá? A água oxigenada não pode ficar dentro da célula, tá? Antes de passar para as próximas organelas, prestem bem atenção. O RNA sai do núcleo, ok? Eu vou sintetizar a proteína no complexo de Golgi. No retículo endoplasmático rugoso. Sintetizei a proteína no retículo endoplasmático rugoso. O complexo de Golgi recebe esta proteína, modifica, empacota, endereça e envia essa proteína dentro de uma vesícula. É sempre nessa ordem. Primeiro o rugoso, depois o Golgi, depois a vesícula. Mais de uma vez já caiu o exercício desse jeito, que pedia a ordem em que a proteína aparecia nestas organelas, ou que você sintetizava a proteína. Eles marcavam essa proteína com algum componente radioativo e você conseguia ver esse caminho, certo? Então essa é a ordem bonitinha. Retículo rugoso, complexo de Golgi e vesícula. No caso, saiu um lisossomo porque era uma enzima digestiva, mas podia sair uma vesícula com uma outra proteína, ok? Então, continuando o nosso estudo de organelas. Aqui eu tenho uma organela que parece um feijãozinho com uns dentes, não parece? Esse feijãozinho dentado é a mitocôndria. Tá aqui em azul para vocês. A mitocôndria é a organela responsável pela respiração celular, que é um tópico que a gente vai conversar ainda nessa apostila, na apostila 5.
O que eu tenho na respiração celular? Na respiração celular, eu produzo moléculas chamadas de ATP, adenosina trifosfato, que a gente já discutiu na aula de bioquímica. O ATP, ele tem uma ligação extremamente energética, que é a do terceiro fosfato. Então, a função da respiração celular é produzir estas moléculas energéticas, que é o ATP. Então, é a sua usina elétrica. Você tem que produzir energia metabolizando glicose, que a gente vai estudar depois, para produzir esse ATP, ok? Então, a respiração celular que acontece dentro da mitocôndria tem essa função, e ela é dependente de oxigênio. Fechou? Então, aqui, ó, eu tenho toda a minha célula animal e eu conversei com vocês destas organelas que são chamadas de organelas membranosas, com exceção do ribossomo, que é uma organela não membranosa. Mas na célula animal você tem uma outra organela não membranosa que ela ocorre em específico na célula animal, mas não na célula vegetal, que é o centríolo. O centríolo é uma organela, na verdade, são duas estruturas que lembram um Tzinho. Essas estruturas são formadas por microtúbulos, que são proteínas, que estão presentes no citoesqueleto, que depois a gente vai conversar. E esse Tzinho, ele é responsável pela divisão celular. Então, a partir do centríolo, e esse centríolo fica numa região específica da célula, que é o centrosomo, ele consegue coordenar a divisão celular, a separação dos cromossomos, que a gente vai estudar na meiose e na mitose depois. Fechou? Então, aqui a gente fecha a célula animal, tudo bem? Agora, vamos comparar toda essa estrutura da célula animal com uma outra célula eucarionte, que é a célula vegetal, certo? Perceba que na célula vegetal eu tenho núcleo, eu tenho a membrana plasmática, eu tenho o retículo rugoso, eu tenho o retículo liso, eu tenho o complexo de Golgi, eu tenho o lisossomo, eu tenho a mitocôndria. O que eu não tenho que eu tinha lá? O centríolo, o resto eu tenho. Só que o que a célula vegetal tem a mais no citoplasma? A célula vegetal ela tem a mais os cloroplastos, por exemplo. Cloroplasto é uma organela chamada de plasto só. Eu tenho vários tipos de plasto, o leucoplasto, o cromoplasto, o cloroplasto que está aí. Qual que vai ser a função do cloroplasto na célula vegetal? O cloroplasto ele armazena um pigmento verde que é chamado de clorofila. E graças à clorofila, o vegetal consegue fazer fotossíntese. Tudo bem? O leucoplasto ele é um outro plasto que já tem a função de armazenamento, por exemplo, armazenar amido. Ok? O cromoplasto, que é um outro tipo de plasto também, ele armazena pigmentos de diversas cores, tá? Mas qual que é a importância desse plasto? O plasto, juntamente com a mitocôndria que eu tenho na célula animal e na célula vegetal, eles podem ser explicados por uma teoria que a gente discutiu lá na aula de origem da vida, que é a teoria endosimbionte. Tanto o plasto quanto a mitocôndria, eles vieram de uma origem em que uma célula ancestral fagocitou uma bactéria ou uma cianobactéria, originando esta mitocôndria e este plasto, certo? Quais são as evidências que eu tenho que ocorreu esta endossimbiose? Por exemplo, tanto as mitocôndrias quanto o cloroplasto têm dupla membrana, enquanto que as outras organelas não. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto têm DNA próprio, enquanto as outras organelas não. Tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto conseguem se autoduplicar, enquanto as organelas não têm essa capacidade. Ok? Então essas são três evidências que reforçam a ideia que o cloroplasto e a mitocôndria vieram de uma endossimbiose. Tudo bem? Um outro aspecto pensando que a mitocôndria tem DNA próprio é a questão do DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial ele tem uma herança bem específica, que é uma herança materna. O seu DNA mitocondrial que você tem aqui dentro, ele é todinho de herança materna. Então vem da sua mãe, vem da sua avó, mas nunca do seu pai ou do seu avô. Por quê? No momento da fecundação, as mitocôndrias que sobram em você, feto, são mitocôndrias de origem materna. As de origem paterna se perdem, elas degeneram no processo. Daí a herança ser materna. E eles gostam também de perguntar esse detalhezinho da mitocôndria, que é um DNA próprio e que a herança do DNA mitocondrial é materno. Fechou?
Então, cloroplasto e mitocôndria, hipótese endossimbiótica para tentar explicar a origem deles. A outra organela que ela ocorre e é bem característica na célula vegetal é o vacúolo. Não que eu não tenha vacúolos na célula animal, eu tenho. Só que os vacúolos da célula animal, elas são pequenos e numerosos. Na célula vegetal, eu tenho um vacúolo enorme, um vacúolo central. Esse vacúolo, ele tem como função armazenar substâncias. Ele pode armazenar água, ele pode armazenar amido, ok? Ele pode armazenar até ar, dependendo do vegetal, certo? Então, vacúolo é uma bolsa enorme que eu tenho no citoplasma da célula vegetal que serve como armazenamento. E vale ressaltar, que é uma coisa que a gente discutiu na aula de membrana plasmática, que a célula vegetal tem uma parede celular. A célula animal não tem isso. E a parede celular que envolve a membrana plasmática da célula vegetal, ela é feita de celulose. Fechou? Então agora eu vou comparar estas células eucariontes com a minha célula bacteriana, que é uma célula procarionte. Então o que eu tenho na célula procarionte? Quase nada. Eu não tenho núcleo, então o material genético ele fica solubilizado no citoplasma em uma região chamada de nucleoide. Vale ressaltar uma coisa que a gente já comentou, que o material genético da bactéria ele é circular, enquanto que o material genético das outras células eles são lineares. Perto do material genético bacteriano, eu tenho anéisinhos de DNA, material genético bem pequenininho na forma de anel, que são os plasmídios. A gente já falou disso na aula de bactéria. Os plasmídios são DNAs que carregam a informação de resistência a antibióticos. Além disso, o que eu encontro no citoplasma? Eu só tenho uma organela numa célula bacteriana procarionte, que é o ribossomo, que a gente já discutiu, que ele realiza síntese proteica. Eu não vou encontrar outras organelas, tá? Vale ressaltar que, a gente já falou disso também na aula de membrana plasmática, que em volta desta membrana plasmática eu tenho uma estrutura chamada de parede celular, que tem a função análoga à parede celular da célula vegetal, que é a proteção. Só que a composição da parede celular bacteriana é diferente da vegetal. A da vegetal eu comentei, é de celulose, um carboidrato complexo. Enquanto que aqui, na bactéria, a parede celular é de peptídeo glicano. Então, são peptídeos, cadeias curtas que vão formar proteínas ligados a glicídios, carboidratos. Fechou? Então, aqui é bem interessante que você consiga comparar a constituição e a composição da célula, de célula animal, vegetal e bacteriana. Ok? Para fechar, o seu capítulo ainda vai falar de citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Do mesmo jeito que você tem um esqueleto interno, qual que é a função do seu esqueleto? A função do seu esqueleto é te manter em forma, certo? Em forma assim. Porque se eu tirar o esqueleto, você cai no chão e vira uma poça de carne, uma meleca. Então o seu esqueleto te dá forma, te dá sustentação. O esqueleto, ele protege órgãos internos, órgãos importantes para o seu funcionamento, certo? O citoesqueleto, ele é um esqueleto para a célula. Ele permeia todo o citoplasma. Então quando eu desenhei essa célula animal aqui cheia de organela para vocês, na verdade eu tinha que ter desenhado um monte de traço em cima delas. Traço para todo lado, que é o que eu fiz nessa célula pequenininha. O citoesqueleto ele é formado por várias proteínas. Proteínas que, como o seu esqueleto, vão dar sustentação, formato, ajudam na interação de uma célula com outra célula no processo de adesão, ajuda na interação desta célula com a interação com o meio extracelular, certo? Isso a gente vai falar bem na aula de histologia. Então eu tenho várias proteínas que permeiam todo o citoplasma. Que proteínas são essas? Por exemplo, microtúbulos, filamentos de actina, tubulina, queratina. São proteínas que compõem esse citoesqueleto. E a partir deste citoesqueleto, eu tenho formação de duas estruturas que auxiliam na locomoção desta célula. Que estruturas são essas? Os flagelos e os cílios.
O flagelo, ele geralmente está em menor número do que os cílios. A partir do citoesqueleto, algumas proteínas elas saem do citoplasma. E conforme elas saem do citoplasma, elas levam uma membrana plasmática em volta do citoesqueleto. Então imagina que a sua mão é o citoesqueleto. E aí você coloca uma luva. A luva seria a membrana plasmática. Então, estes cílios e este flagelo, eles são compostos por proteínas do citoesqueleto, mas em volta deles eu tenho membrana plasmática. Qual que é a função? Locomoção. Então aqui eu desenhei para vocês um espermatozoide. O espermatozoide, para a locomoção dele, ele precisa de um flagelo grandão. O flagelo ele vai fazendo ondulações, só que não é só uma ondulação assim. Ele dá umas giradas, umas rodadas, e isso aumenta a locomoção do espermatozoide. Se o flagelo não funcionar bem, o indivíduo ele pode até ter um quadro de infertilidade por causa do mau funcionamento do flagelo. Ok? Vou ressaltar duas coisas sobre esse espermatozoide. Próximo à cabeça do espermatozoide, eu tenho uma região que eu marquei aqui em pretinho, que é chamada de acrossomo. O acrossomo é uma região que, quando entra em contato com o óvulo no momento da fecundação, o acrossomo ele começa a digerir a parede do óvulo, a membrana plasmática do óvulo, facilitando a penetração deste espermatozoide, ok? E o outro detalhe é, próximo à base do flagelo, nessa região do espermatozoide que é chamada de colarinho, eu tenho um monte de mitocôndria. A gente não falou que a mitocôndria era a organela responsável pela respiração celular, pela produção de moléculas energéticas, o ATP? Esse flagelo ele tem que ficar batendo, ele tem que ficar ondulando. Então, próximo a ele, eu tenho um monte de mitocôndrias para dar energia para esse flagelo ondular. E aí o espermatozoide se locomove. Tudo bem? E os cílios? Para os cílios, eu dei o exemplo do paramécio. O paramécio é um protozoário, ok? Que tem vários cílios na membrana plasmática dele. Por isso que ele é um protozoário, que vocês vão aprender, que é classificado como ciliado. Esses cílios, eles ficam batendo, certo? Conforme eles vão batendo, eles fazem com que o paramécio se locomova no meio ambiente. Fechou? Último detalhezinho é, uma célula no seu organismo, que aqui eu dei o espermatozoide para o flagelo, mas uma célula no seu organismo que tem cílios é extremamente importante, é a célula da traqueia. O tempo inteiro você está produzindo muco. O muco ele ajuda na proteção, na umidificação do ar que passa pela traqueia, ok? Só que esse muco ele vai descendo. Você produz e ele desce, gravidade. Só que esse muco não pode acumular no sistema respiratório, senão ele vai para o pulmão, aí atrapalha a respiração. Então, as células da traqueia, elas têm cílios. Esses cílios eles vão batendo e conforme eles batem, eles vão expulsando este muco da traqueia, ok? O que é extremamente importante para a sua saúde. O indivíduo tabagista, fumante, ele tem um problema que estas células da traqueia que eram ciliadas, elas vão perdendo essa função, perdem os cílios. E aí o muco acumula no sistema respiratório. E aí o indivíduo começa a tossir. É a tosse que vai tirar o muco dos pulmões. Fechou? Então nessa aula a gente passou pelos principais tipos celulares, discutiu as principais organelas encontradas em cada um desses tipos celulares. Então aqui a gente fecha esse capítulo 2 da apostila 5, tá? E aí na próxima aula a gente vai discutir algumas funções em específico de algumas dessas organelas. Certo? Então bora fazer o exercício.